lição de hoje é a lição de número 10 e ela fala sobre a importância de tomar cuidado com as amizades. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículos 24 e 25 o seguinte: Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, você poderá pegar os maus costumes delas e depois não conseguirá se livrar deles. Também está escrito em Provérbios 13, 20: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Como é bom ter amigos, estar rodeados de pessoas com quem podemos contar, ajudar, dividir segredos, se divertir. Tudo isso é muito saudável e faz parte da sua idade. No entanto, nem toda companhia pode ser considerada um amigo. A lição de hoje comenta sobre o cuidado que nós devemos ter com algumas amizades, que é um assunto muito importante. O primeiro tópico da nossa revista é: as más companhias estragam os bons costumes. Como já falamos, ter amigos é muito bom, porém é necessário escolher bem as amizades. Devemos nos prevenir de conviver com pessoas que possam trazer más influências e fazer com que nós nos afastemos dos caminhos do Senhor, dos valores que nós temos aprendido com nossa família e a nossa igreja. Isso não quer dizer que nós não podemos conversar com pessoas que não tenham a mesma fé que a gente, ou até os mesmos padrões morais. O problema está na convivência. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, o seguinte: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Então, é inevitável que a gente tenha contato ou que a gente vá se relacionar com pessoas que não são parecidas com a gente em algumas questões, mas nós devemos tomar cuidado com a frequência da convivência que nós temos com elas. Quando nós convivemos com os nossos pais, é normal que nós façamos as mesmas coisas que eles, como, por exemplo, o jeito de andar, de falar. Certas manias também são copiadas. E quando nós andamos com más companhias, geralmente acontece a mesma coisa. E você sabe identificar quando uma pessoa é uma má companhia? A primeira coisa é observar se essa pessoa teme a Deus. O Salmo 1 é claro em nos advertir que nós não devemos manter comunhão com blasfemadores. Observe como é o relacionamento dessa pessoa com os pais dela. Ela tem irmãos? Se uma pessoa não respeita a sua família, então ela não é uma boa companhia. Observe se a pessoa tem vícios. Muitos adolescentes eles se perdem nas drogas porque eles acompanham essas amizades. Você deve se lembrar que o nosso templo é corpo do Espírito Santo e Deus não habita em lugares profanos. Você pode dizer: mas isso é para quem tem cabeça fraca. Eu posso conviver com essas pessoas, mas isso não significa que eu vá fazer as mesmas coisas. Mas cuidado, isso é uma astúcia do diabo. Quando você passa a conviver com más companhias, a chance de se contaminar é muito grande. O segundo tópico é: quem eu quero ser? Com certeza já te fizeram essa pergunta quando você era mais novo ou até mesmo agora. O que você quer ser quando crescer? Nessa fase da vida, é comum nós nos espelharmos em alguém que desperta a nossa imaginação. Quem nunca imaginou ser um super-herói ou um personagem de desenho animado? Mas essa fase já passou e agora você precisa assumir quem você quer ser de verdade. As decisões tomadas hoje vão definir quem você será amanhã. A palavra de Deus nos concede optar pelo certo e o errado, entre a bênção e a maldição. Por esse motivo, Paulo escreve aos Filipenses, afirmando que Deus está sempre agindo em nós para que nós obedeçamos à sua vontade, tanto no nosso pensamento quanto nas nossas ações. E isso significa que o Senhor quer que você seja uma bênção para os seus pais, para os seus amigos, seus irmãos. Decida fazer o que agrada ao Senhor, aprendendo e colocando em prática a palavra dele. E não permita que o pecado e o mundo sejam uma maldição na sua vida. Pergunte a você mesmo: quem eu quero ser? Uma bênção ou uma maldição? Se você quer ser uma bênção, deve temer ao Senhor e andar como Cristo andou, obedecer sua palavra e se apartar do mundo.
Mas se escolher o caminho oposto, você estará optando pelo caminho de maldição e de morte. A decisão, ela está com você. O próximo tópico é: você foi chamado para influenciar. Muitos adolescentes pensam que não tem nenhuma função na igreja, mas saiba que Deus usa, independente da idade, raça e cor. Quando o Senhor chamou Abraão, ele já tinha 75 anos de idade, e quando chamou Samuel, ele ainda era uma criança. Ninguém é novo ou velho demais para ser um instrumento na mão de Deus. O Senhor chamou você para ser sal da terra e luz do mundo. Como sal dá sabor e conserva, assim nós devemos transmitir para as pessoas o bom sabor de Cristo na nossa vida. Da mesma forma como a luz ilumina as trevas, nós devemos transmitir a luz do Senhor aos corações que estão cheios de pecado. Ao contrário dos filhos das trevas desse mundo, seja uma boa influência na vida das pessoas. Isso não se trata de falar o que você é, e sim do estilo de vida que você assume. Suas ações e seus comportamentos devem refletir o que Jesus faria se estivesse em seu lugar. Saiba que muitas pessoas observam você sem que ao menos você perceba isso. Portanto, que as suas ações falem mais alto que as suas palavras. Você foi chamado para influenciar o mundo e não o contrário. Que a luz que há em nós possa iluminar aqueles que estão em trevas. Ser um instrumento de Deus para influenciar o mundo nos levará a receber bênção sem medida no reino de Deus. Amém.